A historiadora e comentadora Raquel Varela está oficialmente fora da RTP. Aquela que nos últimos tempos ficou famosa por considerar o Chega como sendo um partido fascista. Aliás, note algumas das declarações que ela vem fazendo publicamente. Acabei de ver o candidato do Partido Fascista Chega rodeado de jovens no Algarve. Muitos professores me têm dito que os estudantes de 15, 16, 17, 18 anos são do Chega, votam no Chega. Há uma massa de jovens a votar no Chega. Não deixa de ser irónico o Bloco de Esquerda se lembre de propor a redução do voto pós 16 anos nesta situação. Mas o que eu queria realmente dizer aqui é que há uma incógnita gravíssima que nós estamos a viver no mundo e em Portugal também, chamada redes sociais. Quando um jovem está a carregar num vídeo, num Reels, num gatinho, não interessa no quê, está a trabalhar gratuitamente para o dono do Facebook, do Twitter, etc., dessas grandes, que são as maiores empresas mundiais que estavam na tomada de posse do líder da extrema-direita mundial, que é Trump. E o que lhes está a dar são dados, gratuitamente. São milhões de dados que estão a ser coletados para criar perfis. E esses perfis são-lhes devolvidos. Ou seja, estes jovens acham que estão a escolher o vídeo, seja de André Ventura, seja de Rita Matias, seja do gatinho ou do cãozinho, não estão a escolher rigorosamente nada. O dono do Instagram, do Facebook e do TikTok, ou seja, do que for, estão a criar, roubam esses dados, milhões, também roubam, evidentemente, a produção académica toda para o ChatGPT, outras coisas, é um ato generalizado de pirataria, e devolvem criando um perfil. O que nós estamos a viver é uma coisa verdadeiramente impressionante. Nós temos, no Algarve, cerca de 20% da população que trabalha, que é absolutamente essencial à nossa produção e reprodução da existência, sem a qual não há hospitais, não há comida, não há nada, que são os imigrantes que não têm direito ao voto. E depois temos uma massa de gente que vai votar a partir de uma relação com um algoritmo produzido por uma empresa, que são as empresas mais milionárias do mundo. Dizer também que estes algoritmos, esta criação destes perfis, além de um efeito absolutamente desastroso no cérebro das pessoas, incluindo mesmo a nível neuronal, como dizia um cientista bastante conhecido a este respeito, estas empresas arranjaram maneira de transformar os próprios cérebros, porque controlam a atenção, há todo um sistema, e evidentemente também um sistema de vigilância. O que nós temos aqui é uma absoluta subversão dos princípios democráticos, ou seja, nós estamos a tratar as eleições como se fossem eleições onde há liberdade de combate político, ou seja, os seus candidatos apresentam os programas, debatem-nos, etc. E o que eu gostava também de acrescentar, que é muito importante, é vários estudos indicam que esta extrema-direita a nível internacional tem rios de dinheiro para ajudar a produzir aqueles conteúdos. Eu tenho o meu Instagram tem mais de 1 milhão de pessoas de alcance mensal e, portanto, tenho uma relação muito antiga com as redes sociais e subestimei, porque eu tenho uma relação muito boa com as redes sociais, eu subestimei isto. Ou seja, nas minhas redes sociais realmente há debates muito interessantes, eu conheço pessoas interessantíssimas, vejo coisas... subestimei muito o que é, digamos assim, este poder. E recentemente, até por causa das minhas intervenções aqui na RTP, onde eu, como historiadora, explico que o Chega é um partido fascista, chego a ter centenas de perfis falsos criados pela extrema-direita, muitos deles com o logotipo do Chega, nas redes sociais. E eu, sinceramente, quero ver agora neste resultado, porque nós estamos a tratar isto tudo como se fosse uma coisa muito racional. E eu não estou aqui a discutir a diferença de projetos políticos do PS, do PSD, do PCP, podemos discutir isso imenso. Acho ótimo, gostava de uma à parte, se me é permitido ainda, que o PCP tenha uma candidatura própria, voto útil, é o voto em que as pessoas acreditam e, portanto, isso é que é central. Agora, o que eu queria aqui trazer, e acho que não está a ser discutido pelo país, é esta espécie de tecnofascismo, como alguns lhe chamam, embora referido ao poder das empresas tecnológicas, a definir completamente os destinos de milhares de pessoas, entre elas dos trabalhadores imigrantes, que são aqueles que garantem que a comida chega às nossas mesas, e esses estão absolutamente silenciados pela lei
que o Chega e a AD aprovaram, que lhes impede direitos políticos essenciais. Em suas redes sociais, Raquel escreveu: como é público, a nova direção de informação da RTP decidiu não continuar a contar comigo nos programas de debate semanal. Quero, ao final destes 11 anos, deixar aqui algumas notas que serão, espero, sinceras e delicadas. Quero agradecer a quem me convidou, a quem esteve na organização e na produção, dos jornalistas aos técnicos de som, imagem, produção, realização, maquilhagem, cabeleireiro, um trabalho imenso e essencial. Fui acarinhada por tantos. Quero agradecer aos amigos, aos colegas, camaradas, gosto desta palavra, com quem discuti semanalmente os temas, e a muitas outras dezenas de pessoas a quem, consoante os assuntos, telefonei, com quem me reuni para aprofundar saberes que nenhum indivíduo sozinho domina. Vivi anos em países nórdicos onde a sinceridade não é vista como uma educação. São países mais adultos e com uma esfera pública mais desenvolvida. Em Portugal, o desacordo frontal é mal visto, a não ser nos programas sobre futebol, e rapidamente se passa de debater ideias a acusar e insultar pessoas. Em suma, as pessoas fogem ao debate porque acham que assim evitam conflitos ou porque assim fomos habituados à força por décadas de ditadura. Mas o que acontece é que a violência verbal, a desconfiança, a coscovilhice se instala nessa ausência de debatermos frontalmente as divergências. A minha saída do comentário semanal da RTP não se deve certamente a audiências, já que em todos os programas onde estive elas subiram. Há, porém, muitos programas sem grandes audiências que são excelentes, outros com grandes audiências que são uma desgraça para o nível geral de educação do país, desqualificam-no e embrutecem-no, e alguns com boas audiências que são bons ou excelentes. Saio por uma escolha política. Todas as escolhas são políticas e devemos falar abertamente delas. Há um quadro de mudança político no país. Está no poder um governo da AD com apoio da IL, com influência crescente do partido fascista Chega. Há uma situação mundial de degradação do modo de vida e do debate de ideias. O presidente dos Estados Unidos comunica por tweets e memes e disse querer transformar Gaza num resort. Por cá, o presidente do Chega lidera uma organização racista que usa a mentira como arma política de eleição, e a internet está cheia de perfis falsos que reproduzem a propaganda do Chega. A União Europeia corta orçamento para a saúde, para a educação, para a agricultura, para produzir drones, carros e aviões de combate, munições para matar, imputar e dizimar o gênero humano, a primeira pátria a que pertenço. Pautei-me todos estes anos por uma defesa intransigente de liberdade de expressão, mesmo contra um centro-esquerda capitulador, moralista e descafeinado. Aquilo a que hoje se assiste é, porém, de enorme gravidade. Tenho 20 anos de carreira como historiadora e professora. Se afirmo que o Chega é fascista, não é para produzir efeito mediático. Sou cuidadosa com os meus conceitos. Estamos a viver a legitimação do irracionalismo, do culto do Estado, da punição, da violência verbal e física contra os percebidos como mais fracos e da mentira como opinião. Que o Estado tenha legalizado isto é uma coisa. Que eu, como historiadora, o aceitasse seria uma ruptura ética com o meu trabalho. A minha saída de comentadora da RTP fragiliza ainda mais a esfera pública. Não por mim, pois ninguém é insubstituível, mas porque as vozes como a minha não representam mais uma opinião. Refletem um modo de pensar a sociedade em que vivemos com a demonstração de argumentos e critérios de verdade, errando também, que discorda abertamente dos grandes mantras da opinião publicada, a inevitabilidade do capitalismo e da guerra, a naturalização do sofrimento e assédio contra quem trabalha. Defendi a democracia sem adjetivos que só pode ser de base
participativa ou a auto-organização dos cidadãos plenos no uso da razão independente do Estado. Uma voz pública é uma necessidade, deve ser séria e diversa. É o cada vez menos. E é isso que tem levado também à quebra de audiência, à repetição ad nauseam dos mesmos argumentos, da mesma falta de imaginação ou de vontade para repensar a sociedade. O que produzimos? Para quem produzimos? Como produzimos? Estas questões são centrais para a humanidade, quase nunca são feitas, fagocitadas por uma comunicação ligeira e ideologicamente homogênea. Estive, por vezes sozinha como comentadora, ao lado das primeiras greves de estivadores, da greve cirúrgica dos enfermeiros, da paralisação dos camionistas e da greve dos trabalhadores da Auto Europa contra o trabalho ao domingo, todos alvos de campanhas mediáticas que pareciam verdades indiscutíveis na altura e mentiras descaradas dias depois. E estive com poucos mais comentadores ao lado das greves dos professores, médicos, maquinistas, transportes em geral, sustentando o que para mim é óbvio. Se não há alguém capaz de parar esta deriva para a guerra e para a morte, são os trabalhadores organizados. Nos últimos anos, nunca saí de casa sem que viessem ter comigo pessoas para falar, agradecer, apoiar, conversar. Recebi carinho e afeto, abraços nos cafés, nos aviões, nas filas de serviços apinhados, nas escolas, entre as empregadas de limpezas de jardim e trabalhadores das ferrovias, motoristas e professores, enfermeiros e médicos. Tudo isso me ajudou a conhecer um país decente, que existe, embora muitas vezes sem voz. Muito obrigado a todos e a cada uma dessas pessoas. Ajudaram-me muito a crescer e a ter força para continuar. Há um Portugal sentado e outro de pé. O de pé é quem vive do trabalho e que todos os dias assegura a produção e a reprodução da nossa vida. É nesse país dos que trabalham que me revejo e ao qual procurei dar voz. Se fui um pouco voz de Portugal ignorado, valeu a pena. Continuarei a fazer ouvir a minha voz e ideias, a defender os trabalhadores e os seus direitos, a dar aulas públicas e conferências, cursos, documentários, livros, a lutar por um outro país assente no bem comum, na igualdade real, na democracia do povo e na liberdade. Até breve.